agradeço o convite. Fiquei muito feliz, com um pouco de timidez, mas foi excelente, porque sair da zona de conforto é sempre legal e sempre traz mais benefícios do que malefícios, né? E, e aí, comentando com a minha família, minha irmã falou assim, encara como uma aula, você dá aula a vida inteira. Aí eu falei, é uma boa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês entenderem do lugar onde eu estou falando, né? Mas eu gostaria também, Sete, de agradecer muito o convite, de falar que eu desejo muito sucesso nessa nova etapa. Tenho certeza que vai ser um sucesso, você é uma pessoa muito especial, de muita luz, melhor massagem da minha vida. Então, vou começar falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha vivência, e eu queria deixar todo mundo à vontade para participar e falar qualquer coisa, a qualquer momento. Como eu disse, eu ia encarar como se fosse uma aula que eu dou, e as aulas que eu sempre dou são muito interativas, porque, como o Sete falou, assim, eu sou professora e gosto de me identificar assim, mas sou também aluna, eterna aluna. Então, eu vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica, não porque ela seja importante para essa vivência, mas porque ela conta um pouco de mim e de como que a leitura e a escrita fazem parte da minha formação. Que isso me ajuda na escrita criativa, né? Eu conheci o Sete, inclusive, no colégio. A gente estudou num colégio aqui de BH, bem difícil, assim, né? Tem uma fama, que é o Colégio Santo Antônio. Então, a gente sempre estudou muito, sempre foi muito estimulada a estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. E sempre fui o estereótipo de humanas, assim. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de falar, de bater papo, sempre fui comunicativa. Então, essas características fizeram parte da minha vida e das minhas escolhas profissionais, assim. Saindo do colégio, assim, eu fui fazer direito, né? Porque é a escolha mais comum do pessoal de humanas, né? E durante o curso de direito a gente tem o hábito de ler muito e escrever mais ainda, né? São inúmeras provas e artigos gigantescos, muita coisa que a gente tem que produzir. E uma leitura densa e muito técnica. E isso sempre me incomodou de certa forma, mas nunca foi um grande desafio para mim, porque sempre foi uma área que eu sempre tive facilidade, foi uma área de domínio meu, assim. Mas isso me incomodava e eu não entendia o porquê. Em paralelo à faculdade de Direito, eu sempre dei aula. Então, eu sempre dei aula particular. Eu saí do colégio e comecei a dar aula particular de português e redação. E aí, fazendo um gancho com o que o Sete falou, ele falou, eu aprendo muito com crianças. Eu também. Eu dou aula até assim, pré-ENEM, mas eu amo dar aula para crianças. Gosto muito, porque é onde a gente mais aprende. As crianças são realmente um foco de pureza muito grande e a maioria delas, né, elas têm uma carga emocional e sentimental tão pura que isso proporciona vivências muito legais na escrita. Então, eu aprendo muito com as crianças, aprendo demais. Mas seguindo a minha trajetória, e eu continuei dando aula no curso de Direito, e depois falei, não, eu quero mesmo ser professora, vou me especializar nisso, e acabei entrando para outra faculdade, fazendo pedagogia, mais um curso de humanas, com muita carga de leitura, muita carga de escrita. E depois ainda emendei num mestrado de educação, e realmente gosto de dar aula, gosto de compartilhar o que eu aprendo e gosto de aprender a cada dia, né? Então, como o Sete falou, né?
Eu sou professora, mas eu gosto muito de ser descrita como estudante, né? Eterna estudante, a gente sempre tem algo a aprender, né? Então, em paralelo a essa minha formação acadêmica, eu gosto de falar de uma formação espiritual, né? Que eu sou formada em Hatha Yoga também e pratico Ashtanga Yoga. E esse mundo terapêutico holístico é uma coisa que me encanta. E foi, inclusive, esse interesse em comum que me que fez com que a amizade com o Sete retomasse na internet, né? A gente via coisas que a gente tinha em comum e se curtia e comentava e compartilhava. Então, essa parte dessa, o que eu chamo de formação espiritual, assim, né, muito informalmente e de forma lúdica até, ela sempre foi acompanhada de muita leitura. Então, eu comecei a entrar nesse mundo lendo. Então, o yoga veio depois, mas a minha iniciação foi na leitura. Então, eu sempre gostei dessas coisas, a minha avó sempre gostou, então ela sempre compartilhou comigo. Outro dia mesmo ela me deu um livro, que é o Livro dos Sonhos, uma relíquia, um livro super antigo, que fala sobre interpretação de sonhos e tudo mais. E sempre gostei de terapia, já fiz terapia há muito tempo. Não estou fazendo agora, mas é uma coisa que está na minha listinha de coisas a fazer, né? Voltar para a terapia. E a escrita, ela sempre me ajudou nesse processo de cura e autocura, né? Inclusive, já me foi recomendado por uma terapeuta que eu fazia e foi muito bom. Vou compartilhar isso também. Então, para falar assim de escrita criativa ou uma escrita curativa, para mim é importante assim eu mostrar quem eu sou e o que essa escrita representa dentro da minha vida e do meu contexto profissional e pessoal. Por isso que eu fiz essa introdução meio egocêntrica, mas é porque, como eu não sou terapeuta, eu sou professora, eu acho bom deixar isso bem claro. Eu quero explicar o lugar da onde eu estou falando, né? Porque se eu puder ajudar compartilhando as minhas experiências com escrita, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não tenho formação para isso, né? Então, também não tenho essa pretensão. É mais um compartilhamento de coração aberto. Então, podem me interromper e falar o que vocês quiserem, compartilhar, sentirem à vontade, né? Então, eu vejo a escrita como uma forma de cura, né? Como eu falei, uma terapeuta uma vez até me indicou. Ela falou assim, escreve sobre os seus sentimentos. E eu comecei a levar isso um pouco mais a sério. O interessante da escrita, para mim, é que ela sempre foi natural. E eu sei que não é assim para todo mundo. Cada um tem uma forma de se expressar e de se curar e se autocurar, né? Mas para mim sempre foi muito natural escrever, porque é uma habilidade que eu tenho. E aí eu percebo assim que eu tenho vários diarinhos em casa desde que eu tenho 7 anos de idade. Assim, eu aprendi a escrever, eu já tenho diário. E um exercício muito bom, assim, e de puro autoconhecimento mesmo, fora que é engraçadíssimo, é reler esses diários e perceber características em mim que se mantiveram com o tempo. Então, características que realmente fazem parte da minha personalidade, de quem eu sou, né? E também relembrar momentos que a gente passou, né? Aflições que a gente já teve, que hoje não são mais aflições, né? Lembrar esse nosso poder de superação, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, escreve ali, depois de anos eu vou ler e falo, pô, isso era difícil? Não era, sabe? Foi só um degrau na minha vida e hoje me proporcionou muito crescimento.
Então, é um exercício bem legal. Se vocês tiverem um diarinho e quiserem reler, é maravilhoso. E hoje em dia eu levo essa escrita criativa muito a sério, assim. E o que também não precisa ser uma regra, né? Cada um faz do jeito que se adequa à sua vida e aos seus objetivos e aos seus interesses. Mas eu quero contar para vocês assim como que é a minha metodologia de escrita, porque às vezes pode ajudar alguém, né? Então, eu entendo, eu estou vendo aqui a perguntinha do set, né? O que eu entendo como escrita criativa? A escrita criativa, para mim, é expressar qualquer coisa por meio de uma linguagem verbal. E esse expressar, ele não tem técnica, ele é livre. E por isso que é tão difícil. A gente na escola, a gente aprende a escrever a redação, e eu ensino redação muitas vezes assim, quando esse é o objetivo, né? Quando a pessoa tem o objetivo de Enem, de vestibular. Então, a gente aprende com técnicas. Então, a gente aprende de uma forma assim, ó, você vai fazer a introdução, desenvolvimento e a conclusão. 2 frases aqui, 3 frases ali, mecanismos de coesão e coerência textual, pontuação, vão variar o léxico. Então, é uma coisa muito técnica. E esse tanto de técnica e tanto de ferramenta, às vezes acaba podando a nossa criatividade, né? A gente fica engessado com tanta regra. Então, a escrita criativa é exatamente o oposto de uma escrita técnica e uma escrita que tenha um objetivo. Porque a escrita criativa, assim, para mim, ela é uma forma de vazão de sentimentos. Vazão de sentimentos, um retrato, vou colocar assim, como se fosse uma imagem mental. Então, tudo que está na minha cabeça eu coloco no papel. E aí, esse formato, quando a gente fala assim, é uma coisa que não tem objetivo, parece até estranho, né? Tipo, fazer uma coisa sem objetivo. Mas o objetivo mesmo é só um retratar e pode ter, por exemplo, a função de te desopilar a mente naquele momento, de te dar uma vazão para um sentimento, para uma frustração, ou isso pode vir a ser um dia um produto criativo, né? Uma crônica, um livro, né? Eu não cheguei nesse ponto ainda, mas ele pode virar um produto compartilhável, né? Mas a escrita criativa, para mim, ela começa como um instrumento de autoconhecimento e de autocura. Então, por isso, esse objetivo é meio não ter objetivo e só escrever, né? Então, uma dica muito boa para a escrita criativa, curativa, é o escrever sem julgamentos. Então, não só a falta de julgamentos, tipo, isso tem estrutura sintática legal, isso está fazendo um sentido legal. Além desse não julgar a forma da escrita, é muito importante você não julgar o que você está escrevendo. Então, às vezes, a gente tem vergonha de compartilhar certas emoções, certos sentimentos, certas dúvidas, mas a gente não precisa ter vergonha de escrever. Então, esse não julgar. Então, você vai aceitar e acolher aquele sentimento, aquele pensamento, traduzir ele em palavras de qualquer jeito e dar vazão àquilo. Então, a primeira dica que eu tenho, assim, é o escrever sem julgamento. Sem julgamento no sentido amplo, né? Uma outra dica muito legal, assim, da escrita criativa é o escrever a qualquer hora. Então, eu sempre tenho perto de mim instrumentos de escrita, né? Eu gosto de escrever no papel, mas tem gente que escreve no computador, tem gente que escreve no celular. Também é legal. Às vezes, quando eu estou em algum lugar que não tem como eu escrever, me vem uma ideia, me vem um pensamento, eu quero dar vazão, eu escrevo no celular e depois eu passo para um caderninho, né? E como é que é a metodologia que eu desenvolvi ao longo do tempo para minha escrita? Eu sou muito organizada, então também é uma forma que funciona para mim, mas não necessariamente
vai funcionar para todo mundo, né? Mas é uma sugestão, assim, que para mim dá certo e eu gosto. Eu tenho 3 caderninhos. Então, um caderninho eu sempre tenho perto de mim, assim, ele é pequenininho, então dá para levar em bolsa, assim. Então, por exemplo, escutei uma música que me inspirou, vi uma palestra que alguém falou uma coisa legal, pensei, tive um insight. Viagem de ônibus, sempre a gente tem vários insights, né? Vem aquelas cenas de filme, né? Que a gente olha para a janela e fica pensando na vida. Então eu vou, sempre tenho esse caderninho e escrevo. Então, eu acho legal, esse caderninho, ele não tem linha. Então, isso eu acho muito legal, porque o próprio modelo do caderno te favorece uma escrita sem regra. Então, tem vez que eu penso em alguma coisa e eu escrevo meio em formato de tópicos. Tem vez que eu escrevo tudo bagunçado. Então, eu acho legal essa liberdade que esse caderninho me dá. E ele é pequenininho e eu consigo levar em qualquer lugar. E a única regra que eu tenho é datar. Eu sempre dato, porque eu gosto de depois ter acesso ao que eu pensei naquele momento, assim. Então, eu acho isso super produtivo. Então, esse é meu primeiro metodologia, vamos colocar assim, de escrita. E aí eu tenho um segundo caderninho. Esse segundo caderninho é um caderninho, também não tem linha, e é um lugar onde eu elaboro um pouco mais. Porque enquanto no primeiro caderninho eu só escrevo palavras, citações e às vezes até coisas desconexas, né? Porque, como eu disse, o escrever ele não pode ter julgamento na escrita criativa. Então, às vezes eu escrevo coisa que depois eu leio e não entendo, mas que é como se fosse uma pré-elaboração, assim. Então, depois eu uso o segundo caderninho, assim. Então, quando eu tenho alguma coisa um pouco mais elaborada, se eu preciso de... Como se eu precisasse de uma consulta mesmo comigo mesma. Então, tem uma decisão difícil a tomar, então eu faço listas, escrevo prós e contras, e aí elaboro um pouco mais, como eu me sinto com essa decisão, quais são as consequências dessa decisão. Isso é um exemplo de uma decisão, mas a escrita ela não está só ligada a alguma coisa ruim, né? Às vezes, a gente procura terapias e formas de autocura, a gente procura só naquele momento que a nossa vida está ruim, a gente está cheio de problemas, né? Mas também eu uso para, por exemplo, falar de coisas felizes, para listinhas de gratidão. Eu adoro fazer listinhas de gratidão. Então, isso até teve uma época que eu fazia, agora eu não faço mais, agora eu escrevo mais esporadicamente. Mas teve uma época que eu tinha como hábito, todos os dias antes de dormir, eu escrevia 5 coisas pelas quais eu era grata que aconteceram naquele dia. E coisas simples, tipo, meu almoço foi maravilhoso, eu dormi bem à noite, sabe? Mas coisas que eu pudesse me confortar ali e falar, não, tá tudo bem, que dia bom que você teve, né? Independente de qualquer coisa. E então, esse segundo caderninho é um caderninho um pouco mais elaborado, assim, que eu sento para escrever, ou eu deito para escrever, né? Eu penso no que eu estou falando, eu tenho mais compromisso. E, por fim, eu tenho um terceiro caderninho, que é o caderninho que eu acho o mais sério, mas também o mais, vamos dizer, importante. Porque eu encaro realmente ele como um caderninho de cura. Então, nesse caderninho, eu escrevo e trabalho, através da escrita, tudo aquilo que eu preciso melhorar em mim. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo muito ansiosa, que eu acho que é um sentimento que todo mundo compartilha hoje em dia, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente está todo mundo separado, né? Com vários... cada um com as suas vivências e com os seus problemas, as suas dificuldades, né? Então, eu acho que, por exemplo, o dia que eu estou ansiosa, eu escrevo nesse caderninho com o objetivo de curar essa ansiedade.
Gente, é claro que isso não substitui terapia, não substitui psicólogo e psiquiatra, mas ajuda muito. Então, eu escrevo e às vezes eu escrevo, por exemplo, eu descrevo os meus sentimentos, porque é muito importante para a gente se entender, tipo, descrevendo. Então, sentimentos físicos, sentimentos mentais, assim, né? Eu estou sentindo a mente confusa, estou sentindo a mente acelerada. Eu me descrevo no dia, descrevo a situação que gerou ansiedade e depois eu descrevo como fazer para superar isso. E só de fazer isso, só de escrever no caderninho, eu estou ansiosa porque, né, estou me sentindo assim, né? O que eu posso fazer? Eu vou tomar um banho, vou ouvir uma música. Só de fazer isso já é muito desestressante. E desses caderninhos, muitas vezes saem coisas muito bonitas, porque o processo da escrita criativa, para mim, começa na leitura, porque é a forma com que eu me inspiro, né? Então, eu tenho esse repertório meu, que é eu falar de mim, né? E tenho também o meu repertório que vem de fora, que é de onde eu me inspiro. Então, eu me inspiro muito lendo. Então, eu gosto de ler literatura, principalmente literatura brasileira. E reler esses caderninhos é muito importante, porque eu me entendo e, às vezes, a partir daí, eu consigo criar alguma coisa, vou chamar de produto, algum produto bem bonito, assim, e muito meu. E eu acho que todo mundo é capaz de fazer isso, né? Porque normalmente a gente pensa, eu não sei escrever, eu não sei falar bonito, né? Porque a gente tem muita pressão, de muita técnica, de tem que fazer assim, tem que fazer assado. E a escrita criativa e curativa é exatamente não ter técnica, né? É a gente acessar o nosso íntimo para conseguir traduzir, expressar sentimentos, emoções, fazer relatos pessoais, relatos do que a gente viveu, do que a gente gostaria de viver, né? De uma forma bem única, né? Cada pessoa vai ter A gente usa muito a palavra gatilho para expressar alguma questão emocional e normalmente no sentido negativo, né? Tipo, aquilo foi um gatilho e eu tive uma crise de ansiedade, por exemplo. Mas eu vou usar o gatilho no sentido oposto, no sentido de promover uma centelha de criatividade, né? Então, eu acho assim, cada um tem um tipo de gatilho, né? O meu gatilho sempre foi a leitura. Então, eu consigo ler e me inspirar, tipo, na escrita de alguém, no, na forma com que a pessoa, às vezes, usa pontuação, na forma com que a pessoa usa figura de linguagem. Então, esse sempre foi meu gatilho. Mas eu acho que as pessoas precisam buscar quais são os seus gatilhos, né? E existem diversos gatilhos do bem, né? Que são músicas que nos inspiram, filmes que nos inspiram, séries que nos inspiram, né? Outra coisa assim que serve muito dessa centelha, assim, para acender essa centelha, é prática de exercício físico, porque é realmente um momento que você tem com você mesmo, né? Para mim, o yoga funciona muito como gatilhos também, que é aquela hora que tá você, o seu corpo e a sua mente. Tá? Aquela hora de fazer a ligação e sair alguma coisa disso tudo, né? E o legal da escrita curativa e da escrita criativa é que ela tem inúmeros benefícios, assim, benefícios de mentais, né? Porque a gente se sente mentalmente mais livre. É como se você fizesse um retrato da sua mente, né? Tipo, hoje eu estou me sentindo bem, por quê? Né? É um exercício de autocuidado, porque só você pode fazer por você mesmo. Além de
te proporcionar, te desopilar a mente, de fluir pensamentos. É um exercício gratuito, né? Você pode fazer, pegar um caderninho e uma caneta e começar agora mesmo, escrevendo qualquer coisa. Você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer horário, né? E isso pode até te ajudar profissionalmente. Não tem que ser o objetivo, né? Aliás, não deve ser o objetivo, se isso for também, mas é uma coisa que pode nos ajudar profissionalmente. Porque qualquer ferramenta de autoconhecimento que a gente consiga operar para nos sentir melhor, né, com nós mesmos, conosco mesmo, é uma boa ferramenta profissional, né? Porque a gente consegue se expressar melhor, se entender melhor, se pontuar, se posicionar. Então, assim, como gostaria só de deixar assim como dicas, se inspirar. Gostaria de falar para acessar os seus sentimentos sem julgamento, que isso é maravilhoso e é libertador. E uma dica muito importante é não esperar a inspiração chegar. Porque às vezes a gente espera um insight porque a gente quer escrever uma coisa muito linda, tipo Guimarães Rosa. E não precisa disso, né? Às vezes a gente não está conseguindo escrever, mas a gente consegue descrever um sentimento, ou pelo menos pontuar esse sentimento. Então, escreve no papel uma frase desconexa, uma palavra desconexa, que não faça sentido, mas que vai dar vazão para aquela emoção, para aquele pensamento, que depois você possa elaborar aquilo melhor. Né? O importante é pontuar, é marcar aquele momento e escrever despretensiosamente. Então, sem ter a pressão de ter que produzir algo bonito, né? A sua intenção, né, nessa escrita é só se sentir bem, né? E sem aquela pressão de vou ser julgado pelo outro. Eu acho isso muito interessante, assim, que acho que até de todas as vivências que a Casa Sura está proporcionando, né? Todas essas vivências são para a gente se sentir bem conosco mesmo, assim, e que isso vai refletir na nossa vida, de uma forma geral, né? Mas o objetivo primeiro é fazer bem a si, né? Então, isso tem que ser isso deve ser, poderia ser uma rotina de autocuidado, né? Hoje em dia a gente fala muito de autocuidado, né? E nós, mulheres, principalmente, a gente fala assim, cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, né? Mas o autocuidado mental, ele é fundamental, né? E a escrita curativa e criativa proporciona isso, assim, sem sombra de dúvidas. Então, isso é uma coisa, uma ferramenta que eu acho que vai trazer muito bem-estar. Assim, me traz muito bem-estar. E aí eu gostaria só de ler um poema muito lindo. Poema é sempre também uma forma com que eu me inspiro, porque é uma linguagem um pouco mais subjetiva, com figura de linguagem, eu adoro. Para professora de português isso é um prato cheio, né? Então tem uma poesia muito bonita, que é do Manuel de Barros, que chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Essa poesia eu vou ler, mas eu quero que vocês a escutem com o coração aberto para entender o que é que escrever pode se tornar para alguém. É uma poesia curtinha, eu prometo que não vai ser chata. Começa assim. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito,
porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria mesmo que carregar a água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida inteira. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, eu acho esse um poema muito bonito que mostra assim, como que as palavras elas conseguem traduzir vazios, né? E muitas vezes preencher vazios. Então, eu vou deixar esse poema de reflexão e eu queria propor um exercício para vocês de escrita criativa, assim, de escrever sem julgamentos e escrever por escrever, pelo exercício. Tem vários estudos científicos, né, que mostram que tudo que a gente faz por 21 dias tem mais chance de se tornar um hábito, né? E a minha proposta, assim, é que vocês tentem escrever por 21 dias conteúdos quaisquer, assim. Mas hoje eu vou propor que vocês escrevam de maneira bem livre, assim, a resposta de uma pergunta. E a pergunta é: o que gostaria que outras pessoas soubessem sobre você que só você sabe? Então, muitas vezes, a gente se julga pelo olhar do outro, né? Então, eu percebo muito isso. E, às vezes, muito convivendo com criança, né? As crianças se acham o que o outro a julga, né? E a gente, às vezes, não tem muito tempo de olhar para dentro e pensar, poxa, eu sou uma pessoa bacana, eu queria que as pessoas soubessem que, não sei, que eu tenho, por exemplo, a empatia como um sentimento muito forte dentro de mim e que isso me faz um diferencial como ser humano. Eu me considero especial por isso, né? E às vezes as pessoas não são muito capazes de ler esses tipos de sentimentos ou emoções que às vezes a gente esconde, né? Que são íntimos. Então, eu quero propor que vocês escrevam respondendo a essa pergunta, né? O que você gostaria que os outros soubessem de você e que é íntimo, que só você sabe, que te torna especial. A gente tem muito o costume de escrever nossas falhas, né? E a gente esquece de falar um pouco do quanto a gente é maravilhoso e todos somos. Então, essa é a minha proposta. E se vocês se sentirem à vontade de compartilhar, eu acho que vai enriquecer muito essa vivência. Então, eu vou passar a bola para vocês. Gostaria de ouvi-los. Acho que o Capila está tentando falar. É no cantinho inferior esquerdo, tem um microfone. Interessante essa questão da escrita, que ela também revela o nível de consciência, o nível que cada um vê o mundo, né? Eu acho um dom, acho assim incrível. Eu tenho muita dificuldade com a escrita, mas gosto de papel. Nossa, papel é um vício, não é? Papel é um vício, porque a minha história com a escrita, além de falar dessa proposta maravilhosa que você falou, de mostrar o que a gente tem, assim, que a gente acha dela, talvez que as pessoas não saibam e tal. A minha questão com a escrita, assim, que eu já fui grafiteiro, desenho desde pequeno, já fui pichador. Então eu gosto até hoje, na verdade. Mas assim, não faço, mas olha, eu sei ler tudo. Uhum. Então, essa questão da escrita, ainda mais nessa assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai, enfim, vendo a percepção de
desde a questão da letra, da forma de pensar, de conseguir passar para o papel. A minha dificuldade é essa, passar para o papel. Pensamentos, ainda mais nesse mundo moderno, que a gente vive de internet e tal. Por exemplo, eu trabalho muito pelas redes sociais, essa questão da escrita, muito importante, né? Hoje é mais tem essa... como é que chama? As pessoas que trabalham com escrita mesmo, só para vender pela internet, né? É o conteúdo, né? Trabalham com produção de conteúdo. Exato. Produção de conteúdo importantíssimo, esses gatilhos de pegar, de trazer, de deixar curioso, ao mesmo tempo informativo, ao mesmo tempo você passa tudo e não passa para a pessoa te chamar. Então, é toda essa... Gostei do que você falou, porque você falou assim, eu já fui grafiteiro, já pichei, né? Então, a gente percebe que a arte dá vazão para o sentimento, né? E às vezes a gente acha que escrita é só a escrita formal, de uma redação e tudo mais. E uma escrita, um grafite, ele pode vir com uma escrita, uma pichação, às vezes vem com uma escrita, Total. Né? E essas leituras, elas são muito importantes, né? Elas são manifestações, né? Sim. Interna, né? É interna, porque o mundo é o reflexo nosso de dentro que a gente joga para fora. Nada de fora para dentro, quer dizer, de fora para dentro, de dentro para fora. Então, nesse ponto, eu achei bem interessante. Claro que a gente espera de, assim, vamos falar de uma vivência de escrita, que vai vir uma forma, vai vir uma como fosse um bolo, uma receitinha, né? Mas não é. Que é porque eu, assim, falando de mim um pouquinho, assim, em questão de experiências com terapeutas, com várias linhas espirituais, a gente vê muita erudição, vê muito estudo acadêmico, filosofia. Eu tenho muita dificuldade de manter leitura, então eu tenho dificuldade de passar minhas ideias para o papel. Na hora que eu começo a pensar, na hora que eu já estou desenhando. É Capila, né? Capila, Anderson Capila, pode ficar à vontade. E Capila, isso que você está relatando é uma coisa que todos os meus alunos falam. Eles falam assim, na minha cabeça tá certinho, mas quando eu vou passar para o papel é muito difícil. E é mesmo, porque tem uma poesia, depois você dá uma pesquisada no Google, que chama Traduzir-se. E é muito legal. Fala assim que traduzir-se é uma arte. Porque é difícil a gente conseguir expressar o que a gente sente, né? Eu acho que é do Ferreira Goulart, essa poesia é bem bonita. Mas isso que você falou assim, às vezes eu vou começar a escrever o desenho. O legal da escrita criativa não ter um formato é que você pode usar qualquer recurso que você tenha para expressar aquilo. E assim, o importante é realmente não se julgar. Porque se você começar a se julgar, falar, eu não estou sabendo escrever, está ficando ruim, ficar pensando muito no leitor, né? Você não vai conseguir passar aquilo para o papel. Mas se você começar a fazer de uma forma mais orgânica, mais sem julgamento, talvez isso possa ficar mais fácil. Pegar por fazer, escrevendo, depois você vai entendendo, se encontrar dentro da escrita que você está querendo, como fosse uma ideia dessa. Perfeito. E também se encontrar dentro da leitura, porque a leitura ajuda muito a escrita. Mas às vezes, você falou uma coisa muito, muito legal aí, você falou de erudição, né? E a gente às vezes pega umas coisas para ler que a gente precisa de ler 10 vezes para entender, porque é difícil, né? Mas existem tantas formas de se expressar o conteúdo, né? Até história em quadrinho, charge. Então, a gente consegue se comunicar por diversos textos, sejam verbais ou não verbais. Então, se a gente se encontrar na leitura, é muito comum que a gente se encontre também na escrita. Sim, ainda mais nessa era moderna, a gente está vivendo em questão de a gente ficar muito tecnológico, e é difícil, dispersa, muita tendência à dispersão, e a gente está levando a nossa vida para esse computador, celulares e tal, a gente perdendo essa questão, não está perdendo ainda, o que o livro tem essa coisa ainda de ser, ele é clássico, né? Tem pessoa que gosta do papel, eu gosto muito de papel, muito mesmo, por causa de, enfim, de desenho, muito mesmo, tem aqui coleção de pincéis, de tinta, isso é meu fascínio, eu sou apaixonado com papelaria, esses artigos assim, apaixonado, eu vi seus caderninhos aqui, já vi, interessante.
E também você tem uma técnica que você trouxe, que fosse um funil de escrita, né? Isso, adorei essa Funil. Primeira metáfora. ideia, depois vai só peneirando e tem uma ideia mais concreta, assim, né? Isso, Vou é muito pegar isso para legal. mim. Você E funil. assim, cada um, esse método, assim, eu fiz com o tempo, assim, mas acho que cada um pode ter um que é mais adequado. Mas eu gosto desse jeitinho que eu faço, porque às vezes quando eu não tenho muita ideia, eu escrevo qualquer coisa, uma palavra só, e depois outro dia eu volto e elaboro aquilo ali, né? Sou geminiano, minha filha. Pelo amor de Deus, você mata a minha cabeça. Geminiano, ele começa aqui, depois já está na outra página, já vai fazer outra coisa, então é difícil centrar. Se fosse centrar, sairia, mas eu já vejo as dificuldades, isso é bom. Né? A gente começa a já ver achei o nome que você colocou, escrita curativa e criativa, né? Nossa, maravilhoso. Que é isso, sabe? Eu acho que agrega todo esse valor que a gente está vivendo, desde pandemia, tecnologia, e eu tenho essa dificuldade de centrar, de falar, opa, agora é isso aqui, vou pegar e focar, entendeu? Então cai no super, assim, até nessa ideia difícil de colocar no papel, entendeu? E uma dica que eu acho valiosa, que é assim, não tenha medo, só coloque no papel. Acho que é Não isso. espera o momento ideal, começa. Perfeição, né? Nós estamos seres humanos, estamos em busca da perfeição, se ainda nós somos falhos demais, né? Exato. Somos iludidos, enfim, cheio de situações mentais, então a gente está em busca da perfeição. Então, acho que o primeiro passo é interessante, você falou, só vai, depois você vai passando por esse funil de refinamento, né? Eu acho interessante essa técnica. Isso, eu gostei do que você falou, assim, somos falhos, né? Somos mesmo. E a escrita, ela pode representar essas falhas, não tem por que não representar, né? Sim. Tem beleza nessas falhas. Mas, por exemplo, eu não vou escrever um livro, vai ser muito difícil. Eu tenho, assim, quase certeza absoluta que eu não vou escrever um livro. Porque, enfim. Mas, por exemplo, a escrita para mim seria em questão de falar sobre meus conteúdos, falar de mim um pouquinho também, mas deixar ela com essa questão de ser atrativa, interessante, com conteúdo, que gere também valor. Isso. Né? Que gere valor. E consiga expressar o eu também, algo assim. Acho que seria para mim um caminho, sabe? Eu acho que é uma boa, assim, porque se a gente conseguir se entender, porque, por exemplo, eu imagino, o conteúdo que você trabalha é conteúdo de terapias também, né? Sim. Então, o que eu penso, assim, se você conseguir se traduzir bem e se entender bem, você vai conseguir expressar isso para o mundo, né? E existem formas de você expressar. Mas para você se expressar bem, você precisa entender bem o conteúdo que você está passando. Certo. Né? Se esse conteúdo de terapias, assim, que é um conteúdo que está mais envolvido com autoconhecimento e tal, Sim. eu acho muito importante, vou manter diarinhos e tudo mais, para você fazer esse repertório que é só seu, para depois conseguir passar isso para, por exemplo, uma rede social, para o seu cliente, para alguém que você quer, ou paciente, né? Não sei qual seria o termo certo, e você passar isso de uma forma sistematizada, fica mais fácil se você entender muito bem o conteúdo que você quer passar e quem você é, e depois colocar a técnica para expressar isso. Certo. Esse ponto que você falou, como se fosse assim já sendo direto, objetivo, escreve, depois vai passando pelo funil, você vai se encaixando, vai botando a sua forma, que, por exemplo, igual no meu trabalho, que é tarô, leitura das mãos e astrologia, né? Isso é ancestral, é milenar, tem muitos estudos, muitas coisas, muita gente cabeção, com muita informação, assim, na linha da frente do tempo, mas é interessante que colocar a sua persona, né? Colocar a sua forma, a sua característica, se encontrar, né? E como é que isso vai vindo? Eu acho que para mim, falando assim, da minha dificuldade, que é essa ideia de passar para o papel, acho que o primeiro passo é isso mesmo, escrevendo sem julgar. Se encontrando, sem julgar isso. Desculpa. E se encontrando
depois vai achando, né? Como qualquer coisa, a gente vai se encontrando na forma de vestir, na forma de comer. Claro que não é estático, não é fixo, a gente somos seres mutáveis, né? Cada segundo a gente está se transformando, né? Mas a gente vai se encontrando. Acho que E outra a minha... coisa, e uma coisa que eu acho legal é que a gente é cheio de crenças limitantes. Tipo, eu não sei Total. escrever. Mas espera, você já tentou escrever? Talvez não, né? Então, começa escrevendo uma palavra, de repente uma frase. Já já você formula um parágrafo e, quem sabe, não nasce um escritor, Sim, interessante. né? Igual nessa fala, por exemplo, a minha ligação com a escrita, como eu disse, veio de grafite, mas estava mais a ver com a letra do que com a mensagem ou a informação. Entende? Mas depois você vai vendo, porque uma coisa anda com a outra. O grafite geralmente tem uma mensagem social, filosófica. Então a gente, na primeira imagem, por exemplo, hoje em dia os grafiteiros nem tem muito mais letras. Ele tem personagens, mas o personagem deixa mensagens. Então, geralmente ele tem. Aí começa a vir as frases, poemas, entende? Então, no primeiro passo, o poema é importante de deixar a letra em si artística. Sim. Entende? A letra literalmente A, B, C, D e tal. O alfabeto artístico. Mas depois vai vir uma mensagem que está muito mais forte hoje em dia. Entende? Aí que hoje que está, não faço mais, assim, mas observo, sei de tudo, estou no meio, consigo ver, sigo redes sociais, etc. Então eu consigo ver. Então eu estou muito mais preocupado com a mensagem do que a letra em si. Então já está virando essa coisa. Então está tendo que ter essa visão da escrita, da forma de escrever, passar o eu na palavra, né, e etc. Isso mesmo. O conteúdo é tão importante como o formato, né? Sim. Para mim E, ainda nossa, é uma coisa muito, muito grande ainda, sabe? Porque eu, humildemente falando, eu acho que escrever bem é karma. A pessoa já tem acúmulo. É sério, eu estou falando sério, porque é como a gente vai evoluindo, para quem acredita em reencarnação, a gente vai levando as experiências da nossa vida, a alma vai ter o registro no corpo sutil e etc, e vai passando aquilo ali. Então, para quem escreve muito bem mesmo, já é acúmulo. Não tem condição, porque não é fácil. Quantas pessoas que escrevem bem, ou quantos milhares de pessoas que tem, quantos que escrevem bem, conseguem ter tocar o eu, tocar a alma, tocar isso? São poucas, dentro de milhares de pessoas que já passaram e estão passando. Então, é um acúmulo de experiência que o corpo sutil vai levando. Porque eu vejo um dom. Quem escreve muito bem mesmo é um dom. E parabéns pelo seu. muito obrigada. Mas assim, eu queria falar que é super desenvolvível. Eu vejo meus alunos assim que às vezes eles não sabem escrever, eles acham que não sabem escrever e vão tentando e é um exercício de persistência, né? E eu tenho uma outra dica para te dar, assim, que talvez uma dica Pode falar que eu prática. estou anotando tudo aqui. Que bom. Que assim, talvez pode te ajudar de uma forma muito prática, que eu gosto de fazer, de contação de história. E eu uso isso para todas as idades, não é só para pequenos, não, eu uso para pré-concurso também. Sim. Às vezes a gente não está muito habituado a escrever, mas a gente sabe contar uma história. Então, não tem um caso engraçado da sua vida que às vezes você conta numa mesa de boteco? Por que você não tenta escrever sobre esse caso, sabe? Certo. É um exercício fácil, Sim. prático e, assim, acessível para todo mundo, que ajuda Sim. super. Sim, entendi sua ideia. E ao mesmo tempo ele vai tendo correção de português, encaixando uma coisa na outra. Entendi. É praticar, como qualquer coisa na vida. Exatamente. Qualquer coisa na vida é prática. Qualquer coisa na vida é prática. Persistência, prática e paciência. Com certeza. Então, Você ótimo. tocou no, Obrigado pelas dicas. Desculpa ter falado demais aí, tá, gente? Vou fechar o É isso, microfone aqui. adorei a interação. Obrigada. E eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo, dedicação, a entrega, a vontade, né? Então, agradecido mesmo. Paty, você tocou no ponto certo, eu acho, pro Capelo, assim. Pensa num cara que tem história para contar. Ele botar É, essas histórias no papel vai ser não maravilhoso. é? Eu quero ler, eu quero ver isso. Eu também. Quem sabe eu vou ter ajudado a nascer um escritor.
Obrigado, viu? Obrigado, não é para tanto. Não tem história. História tem. Artista de rua, já viajei para vários lugares, tá aí, vivências, etc. Mas não é tanto assim também, não. Quem sabe um dia eu consigo, enfim, com a bênção de vocês eu consigo escrever alguma coisa mais complicada. A Bela aí, ó, jornalista profissional, imagina o tanto que ela já leu, que ela já escreveu. Você imagina? Isso que eu ia te falar aqui, bombagem, assim, de pensar que, essa, né, eu e a atriz, falar um pouquinho aqui. Eu estou pensando em jornalista, né? Esse jornalista. Quando eu fui fazer jornalismo mesmo, antes de eu ser jornalista, eu fiz o curso de biblioteconomia, né? Que é uma coisa mais engessada. E todo mundo pensa que a gente fica só lendo no curso de biblioteconomia. E, na verdade, a gente nem lê nada, porque a gente não dá nem tempo. A gente fica organizando para alguém ler, né? Eu mesma não tinha tempo de ler. E para mim, eu saí muito da biblioteconomia porque eu tinha aquela coisa, porque era muito fechado, então era muita regra, muito número, muito assim, assim, assim. E eu sempre fui a pessoa de que não quero ser igual a todo mundo. E eu quero expandir a minha criatividade, eu quero ser criativa. Então aquilo ali não era para mim. Porque eu não queria ficar ali organizando bonitinho. Eu queria fazer do meu jeito, né? Tanto que no curso mesmo, o pessoal era muito assim, fazer um trabalho, até os professores, você tem que escrever assim com a regra BNTX, eu falava, não quero fazer assim, quero fazer um vídeo. Aí ia lá fazer um vídeo. Aí, assim, não, mas você fazer um vídeo? Eu vou fazer um vídeo, eu não quero escrever. E aí, era isso. Aí foi pro jornalismo, depois, não, minha pegada é criar. Eu não quero ficar organizando algo que já foi criado. Eu quero criar as minhas próprias coisas. E contar essas histórias, né? O jornalismo é isso, né? É você contar histórias. Eu sempre gostei muito de histórias, de escutar histórias e contar. Eu tinha muita dificuldade, porque eu estudei numa escola, a minha formação, né, básica foi uma educação básica ruim, né, de escola pública. Então eu não sabia assim regras de português. Assim, exatamente. Eu tinha uma noção, mas eu não era aquela pessoa que sabia assim, onde que você vai colocar o caso da vírgula, onde você vai colocar a ponta, onde você vai colocar isso, sujeito, predicado. Era intuitivo. Eu escrevia do jeito que eu lia, porque eu consumia muita coisa de leitura, e não coisas assim, eruditas e... Não, eram leituras da vida, jornal que eu gostava de ler, coisas que eu gostava de escutar, eu escutava muito rádio, então eu escutava muito. Então, escutar me ajudava no escrever. Mais do que ler outras coisas, eu escutava muito. Sempre fui uma pessoa de escutar muito. E aí, reproduzir essas histórias, muitas vezes, né? Então, isso foi vindo de forma intuitiva. Então, eu tive depois dificuldade no campo profissional, muito disso. As pessoas iam corrigir meu texto e falavam, onde que tá, sei lá, o sujeito, verbo, predicado, do aposto de não sei o quê. Eu falava, gente, não sei o que é isso não, eu sei escrever. Sim. Eu só sei escrever, não sei me perguntar a regra não, eu só sei colocar. E enfim, mas fui aprendendo, né, com outras colegas e tal, isso. E aí eu tinha muito essa coisa de sempre querer colocar alguma coisa mais solta nos meus textos, ou uma coisa mais informal. Então eu trabalhei no Tribunal de Justiça, né, na parte de televisão, na comunicação de lá. E lá também era muito formalzinho, né, e eu lembro muito de uma história que ficou muito marcada, porque a gente trabalhava com televisão, e eu escrevi o texto, que a gente fazia, sei lá, uma nota, assim, de introdução de programa. E a gente estava falando sobre moda. E aí, moda, para mim, via muita coisa do movimento. Aí eu lembro que eu escrevi assim... eu lembro que eu escrevi assim, malemolente, ela chega adentrando as passarelas e não sei o quê. Essa palavra, malemolente, ela deu um quiprocó. Porque malemolente? Você não pode escrever malemolente. Eu falei assim, mas gente, eu tô escrevendo um palavrão? Como assim, malemolente? O que é malemolência? Né? Assim, é a coisa solta, né? A moda, é a roupa fluindo no seu corpo. Eu entendo dessa forma. Gente, isso virou um meme depois, porque assim, a redatora achou um absurdo eu escrever malemolente. Eu fiquei indignada. Eu falei, eu não vou tirar a minha palavra. Isso foi, assim, um mês de repercussão do malemolente.
Isso ficou. Depois, às vezes, o pessoal ainda me conta e fala, ah, malemolente, lá vem a malemolente. E virou isso, assim. E, enfim, depois saí de jornalismo, né? Tô com minha vida aí de terapeuta. E eu fiquei muito tempo sem escrever, assim, depois disso. E isso me incomodava, porque eu gosto muito de ter os caderninhos, as folhas separadas e tudo mais. De, às vezes, ter um processo meditativo depois de uma aula de yoga e pegar e escrever. E isso voltou muito forte para mim, de um tempo para cá. Uns 6 meses, até acho que é por conta da pandemia, né? De ficar mais enclausurada. E aí eu realmente condensei, né, a mandala, que é a mandala lunata, até que é a minha, que é o processo também de autoconhecimento. E aí eu comecei a sempre escrever solto mesmo, né, assim, e pôr a data, assim, veio muitas coisas, assim, aleatórias, e para falar pro Capila, assim, né, quando a gente solta, né, quando a gente para de ficar pensando, quando a gente sai do processo mental também, assim, lógico, como profissional, eu tinha que, às vezes, entrar no meu processo mental. Não, tem que escrever um texto sobre isso, com a regra X, com tantos parágrafos, tantos caracteres. Beleza, eu tô técnica ali. Mas quando eu tô solta, eu tenho liberdade, eu tenho uma folha em branco, ou várias folhas em branco. Eu posso preencher eu posso preencher só uma linha, só uma palavra. E às vezes só uma palavra vai comunicar muito mais do que um texto de 100 páginas. Entendeu? Então, assim, entrar no processo de não ficar ali se cobrando, escrever, porque a gente às vezes fica, né? Tem que escrever um texto, eu tenho que escrever um textão, porque é para mostrar que eu entendo daquilo. E às vezes você enxugar aquilo ali e ser mais objetivo, até falando em redes sociais, né? Às vezes você enxugar aquilo ali, lapidar, entregar com aquela essência daquilo que você quer trazer. Sem trazer também ansiedade, né? Enfim, tem várias outras técnicas aí. Mas eu comecei a escrever muito solto, assim, e aí depois até o Rodolfo, meu companheiro, brincou comigo, ele falou assim, depois você me passa seus textos para eu digitar, para depois a gente publicar essas poesias. Eu falei, não vai publicar nada não, isso aqui é só meu mesmo, assim, né? E aí eu olhei aqui minha última data, que eu acho que eu tô bloqueada, porque a última aqui foi mais ou menos em junho, que eu parei de escrever aqui no caderno. Mas eu escrevo umas coisas meio soltas, mas aí deixar solto acaba que a gente vai se perdendo, né? Às vezes eu escrevo uma palavra, outra, e vou deixando por aí. Mas nesse aqui, eu acho que eu tô precisando voltar a escrever. É isso. Ô, Bela, obrigada pela partilha. E isso que você falou, eu escuto muito, né? Você falou assim, eu tinha que escrever cheio de técnica, tudo formatadinho. E isso, às vezes, faz com que a gente desista de escrever e perca a paixão e o prazer naquele momento, né? Então, isso acontece muito. E eu acho que você pode publicar essas poesias, assim, que você vai ter uma leitora. Eu gostaria de ouvir. Tá bom, depois eu vou pensar se eu vou. Algumas eu coloquei já, eu coloquei algumas no Instagram, às vezes eu coloco os textos que eu escrevo, assim, né? E até nos processos meditativos mesmo, assim, né? Eu faço uma meditação, uma vez eu fiz uma prática dos chakras, assim, e foi tão forte para mim aquilo que na hora eu já peguei meu papel que estava assim do lado e escrevi, simplesmente escrevi o que aquilo trouxe para mim em relação aos meus sentimentos. E aí aquilo eu publiquei, até publiquei, assim, umas coisas que eu partilho. Mas traz assim, e aí depois você lê, e aí você mesmo, se você quiser escrever para compartilhar, depois você vai dando uma lapidada naquilo ali, vai pôr uns pontos, vai pôr uns pontinhos a mais, e vai pôr no para e formata. Isso mesmo, obrigada. Bom, vou compartilhar um pouquinho também, rapidinho, já que o tempo já está corrido, sobre a minha experiência com a escrita, assim, né? Eu sempre acreditei, assim, acho que como Capila, que eu não sabia escrever, sei lá, que eu não sei, porque eu, às vezes, até escrevo errado palavras mesmo, sei lá, não sei se é dislexia, se é ignorância, não sei o que é. Sei que de vez em quando sai até palavras erradas mesmo, assim. E sempre fui, né, tipo, sempre tive, sei lá, traumas com isso, de
né, tem que escrever certinho, e eu sou virginiano, né, então aqueles virginianos que tentam seguir regras, mas que não gostam de regras e, sabe, fica uma bagunça danada. Então, isso me podava muito, assim, né, me limitava muito. E aí, eu acho que todos nós aqui, falando nisso, não sei se o perfil da BAT é aberto, mas eu super recomendo as pessoas seguirem, Beatriz Faziane Scarpelli, porque eu Obrigada. acho muito criativo, muito criativo as coisas que ela põe, não sei, é muito sagaz, assim, sabe, o humor dela, eu gosto muito, eu me divirto todos os posts, assim, todas as stories, de verdade. Obrigada. Eu acho que todos nós aqui presentes, pelo menos, mas, enfim, hoje em dia, toda a humanidade quase, temos uma ferramenta que, para mim, foi de muito aprendizado, assim, na escrita, que é o Instagram. Por quê? O Instagram é uma rede social de imagens. Então, quase ninguém lê o que você escreve. Isso é um fato, assim. E eu comecei a escrever, né, profissionalmente, que foi uma das coisas que a Abate falou aqui, que me obrigou a escrever, senão eu não escreveria, assim. Então, me obrigou a escrever porque eu precisava fazer meus posts, e mesmo sabendo que as pessoas não liam, eu me obriguei a escrever, assim. E eu comecei a gostar disso, comecei a gostar de escrever. Eu escrevia para mim. De verdade, assim, eu não tinha esperança que ninguém lesse, eu escrevia para mim. E como ninguém lê, né, uma pessoa que lê, então, assim, como ninguém lê, quem não gosta não vai ler. Não vai ler mesmo o seu texto. Então, não vão te criticar. Pelo menos até hoje eu não fui criticado. E quem gosta vai ler e vai te elogiar. Ou seja, você vai sair super bem, assim, sabe? Ele eleva bem a moral, assim, da escrita. E aí acontece uma outra coisa também, né? Que assim, eu achava que eu estava escrevendo para os outros, né? Que eu estava escrevendo para curar os outros, porque são escritas que eu considero curativas, que a Abate também falou. Só que aí depois de um tempo, e assim, escrevi e esqueci lá. E aí depois de um tempo, e passei, não sei, um ano escrevendo. Depois de um tempo sempre tem alguém, né, que vai ver seu feed, sei lá por quê, e aí comenta na publicação que você fez, sei lá, um ano atrás, há muito tempo atrás, ou curte, e aí aparece lá, né, nas suas atualizações, e aí eu paro para ler o que eu escrevi, porque esqueço. E que aprendizado, de verdade. Aí eu vejo assim, poxa, eu estava passando por isso que eu escrevi, sabe? E a forma que eu tinha de colocar para fora era através da escrita que eu achava que era para o outro, mas era totalmente para mim, assim, era totalmente porque eu precisava externalizar aquilo, eu precisava aprender com aquilo, e por isso eu escrevi. E aí aprendo de novo com o que eu escrevi. O mais legal é isso, que eu tenho uma segunda oportunidade de reviver aquele momento e ver o que eu já aprendi, ou o que eu ainda preciso aprender daquele momento. Então, para mim, essa escrita, ela passou a ser muito criativa por causa do profissional, assim, mas poxa, me trouxe um aprendizado muito grande. E eu gosto, hoje em dia eu aprendi a gostar. Legal. É isso aí, o Instagram virou o nosso caderninho online, né? Então você já tem o seu caderninho. Você consegue fazer uma regra. E eu queria agradecer a vocês a atenção, assim, a vocês que mandam fala sem parar. E agradeço muito por compartilhar comigo. Bate, a gente te agradece super você aceitar o convite, você vir nos ensinar tanto e mostrar, né, que a escrita criativa é se sentir livre mesmo, né, expressar, só se expressar, que eu acho que foi o que nós três aqui sentimos, né, que a gente compartilhou, desse engessamento, às vezes, que a gente aprende na escola, que tem um motivo, né, não vou falar que é errado, mas que como a gente hoje talvez precise se sentir livre, né, expressar a nossa arte, né, expressar os nossos sentimentos, simplesmente se expressar sem podar. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente, compartilhar seu tempo, seus aprendizados, seus ensinamentos. Adorei mesmo. Eu também adorei, gente. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigado. E aí, pessoal, a gente continua com o evento solar. Hoje à noite a gente tem sobre tarô. Então,
acompanhe todos. Quem quiser se inscrever, só ir no link na bio no Instagram da Casa Surya, casa.surya. E amanhã a gente vai ter vivências de dança, de meditação. Sexta-feira a gente tem roda de Diksha com a Bela, que está aqui, inclusive. A gente tem muita coisa legal ainda acontecendo. Tem musicoterapia também, né? Com roda de cura com o João Mendes. Eu acho que vale super a pena acompanhar. E semana que vem, quem quiser receber terapias também, a preços mais acessíveis, também no mesmo link você consegue se inscrever, ver lá todas as terapias que estão sendo oferecidas. Agradeço de coração todos vocês que estiveram aqui com a gente, quem está assistindo a gravação também. Tenho certeza que vai ser de muito aprendizado. Um grande beijo para todo mundo. Espero ver vocês em breve. Até mais, gente. Beijinho, tchau, tchau.